É sempre um desafio fazer uma palestra depois do Rodrigo. E sempre nos eventos ele vem antes, não é? Mas tudo bem, vamos tentar. Hoje tem vários desafios aqui. O segundo desafio é que está sendo transmitido, né? E aí eu não posso falar errado, porque senão depois lá em casa o pessoal vai ver que eu falei errado e eu vou ter que ouvir muito, não é? Terceiro desafio, ontem eu fui fazer uma revisão dos slides dessa palestra e acabei mudando a palestra como tudo, é outra palestra. Na realidade, eu não tenho nem ideia do que eu vou falar. Então, se vocês acharem que eu estou perdido, é porque eu estou perdido mesmo. Mas vamos tentar trabalhar, né? É isso. Pessoal, eu não consigo olhar uns slides e não mudar, né? É incrível isso. Virginiano é uma praga, Mas o que nós vamos tratar nesta manhã, quase almoço, é bom falar antes do almoço, porque nunca tem pergunta, né? É o momento que termina e ninguém pergunta nada, né? Porque está todo mundo com fome. Mas vamos lá. A importância da auditoria interna no desenvolvimento da governança corporativa. E eu acho que eu dividi esses slides em alguns momentos. Entender um pouco o que é governança, depois nós vamos entender um pouco o que é auditoria, e nós vamos falar também das habilidades e das capacitações e do conhecimento que o auditor tem que ter para que ele possa cumprir com a sua experiência, né, com a sua responsabilidade. Governança corporativa, segundo o decreto 9207, e aí voltado para a entidade pública. Também quero avisar o seguinte, pessoal, eu não sou oriundo da atividade pública. Eu estou aprendendo a trabalhar nesses últimos 10 anos com a entidade pública. Eu já tive a oportunidade de trabalhar nos 3 poderes e em todas as camadas de governo. Então, mas eu ainda vou aprender e pode ser que eu cometa algumas gafes aqui quanto à relação processual da atividade pública. Mas esse decreto-lei aqui, 9203, e aí falando de governança, ele diz o seguinte: é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controles postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, eu posso dizer que ele é tudo aquilo que nós temos que fazer para poder atender os anseios desta comunidade, dessa sociedade, como ele fala aqui embaixo. Fazendo um paralelo com o que o IBGC fala. O IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É o órgão que direciona tudo que se fala de governança aqui no Brasil. E ele diz o seguinte, está sumarizado aí: governança é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas. Então, estamos falando de gestão e monitoramento dessa gestão, envolvendo o relacionamento entre acionistas, cotistas, conselhos de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. Todos, dentro de uma organização, têm a responsabilidade de fazer a sua gestão baseado nos princípios básicos da governança. Quando se fala de compliance, e o Rodrigo falou sabiamente de compliance, eu digo o seguinte, pessoal: compliance não é um programa. Compliance não está somente relacionado com a integridade. Compliance é uma atitude que todos, dentro de uma organização, têm que ter de fazer as coisas dentro da legalidade, dentro daquilo que é lei e dentro das normas da organização. Quanto maior
mais regulamentado for o setor que esta entidade opera, maior é o meu risco de compliance, maior é o meu risco de irregularidade. Quanto menor, menor será. Então, é um erro fazer uma associação de compliance somente com um programa de integridade, porque não é. Programa de integridade é um dos itens que nós devemos ter em qualquer entidade, em qualquer instituição. Mas, voltando aqui, isso é governança corporativa. A governança corporativa... Opa, deixa eu voltar aqui. A governança corporativa, ela é criada ou ela é trabalhada para reduzir o conflito da agência. E isso acontece muito sabiamente lá no ano de 2000, basicamente, final dos anos 90, início dos anos 2000, com algumas quebras corporativas que nós tivemos nos Estados Unidos, e aí, então, se traz uma estruturação da governança. Mas a governança, em termos organizacionais, ela nasce de uma maneira mais estruturada lá no Reino Unido, nos anos, eu acho que final dos anos 80, começo dos anos 90, mais ou menos nesse tempo, porque lá também tivemos algumas quebras de gestão, algumas quebras de governança dentro das organizações britânicas. E foi chamado um comitê chamado Comitê Cadbury, porque ele foi capitaneado por um empresário dono de uma fábrica de chocolate chamada Cadbury, e nasceu o Cadbury Report. Tudo que se fala de governança corporativa está estruturado com base nesse relatório. Inclusive, o Código Combinado de Governança Corporativa, um dos primeiros que nasceram de maneira estruturada na Inglaterra, é todinho baseado neste código. E governança corporativa, como o IBGC trabalha, ele trabalha muito próximo daquilo, que, logicamente, que mais moderno, daquilo que foi dito e que foi tratado nesse Código Combinado. Então, governança corporativa, ela é muito similar, seja para a empresa privada ou para a entidade pública. Uma das coisas que eu sempre ouço, ou sempre existem algumas perguntas, se fazer gestão na entidade pública é diferente de fazer gestão na entidade privada e vice-versa. Não é, pessoal. Gestão é gestão. Os conceitos de gestão são os mesmos. Isso não muda. É como auditoria. Auditoria interna em entidades governamentais ou auditoria interna numa entidade privada também é a mesma. Não muda. E nós vamos falar um pouco aqui da metodologia que nós podemos aplicar em qualquer tipo de entidade. Então, não existe dualidade. O que existe é a natureza. A natureza que é avaliada é distinta, mas a metodologia aplicada é a mesma. Mas vamos seguir aqui, né? Então, governança pública. A governança compreende em todos esses pontos aqui, numa instituição pública, tudo aquilo ou todas as ações que são necessárias para que nós possamos atender os interesses da sociedade. Então, ela é bem completa, ela é bem abrangente. Vocês conseguem enxergar aqui? Consegue. É que eu que não consigo. A idade é um outro problema. Eu não enxergo nem lá e nem aqui. Lá porque está longe e aqui porque está perto. É complicado, pessoal. Então eu estou tentando chegar no foco. Mas tudo bem, a gente chega lá. Eu tentei colocar aí nesse slide os princípios que norteiam a governança, tanto a pública como a governança privada. A governança pública ela tem os princípios de capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, que é o accountability, e transparência. Os princípios de governança de uma empresa privada ou emanados pelo IBGC é transparência, equidade, que é o trato justo
de todos os stakeholders, prestação de contas e responsabilidades corporativas. É a mesma coisa que está como o princípio de governança pública e está contido no outro um pouco mais resumido. Por que eu coloquei e tento o que com esse slide? Mostrar para vocês que não tem diferença, pessoal. Governança é governança. O que nós precisamos é aplicar dentro da complexidade de cada entidade dos senhores. Logicamente que a cultura, a natureza de cada organização, ela é específica para cada um dos senhores, né? Então, mas os conceitos serão sempre os mesmos. É com a governança, ou com uma boa governança, é que nós podemos criar valor às partes relacionadas. A governança nos dá capacidade de prestar um serviço melhor. A governança nos dá a capacidade de entregar um produto melhor para aquela sociedade, ou para aquele meu cliente, ou para aquele mercado, ou para aquele setor. É isso que vai, e por isso que nós trabalhamos fortemente na movimentação e na fundamentação da governança. Se vocês perceberem, na instrução normativa número 1, da CGU-MP, onde o Rodrigo foi uma das pessoas que escreveu aquilo lá, se começa justamente com gestão de risco. Porque gestão de risco é o ponto central para se ter uma boa governança. Se vocês forem observar a Lei 13.320, 13.330, esse é um outro problema da idade também. Confusão com os números, tá certo? É a Lei 13.330, se eu não estou enganado, que é a lei das estatais, o que ela... De qual? 303, ainda bem que a professora está aqui. A 13.303, ela vem justamente fundamentar a estrutura de governança para que nós possamos ser competitivos dentro das nossas empresas estatais. Né? Então, governança, ela cria valor. As partes relacionadas. Quem são essas partes relacionadas? A sociedade, os servidores, os colaboradores, os seus fornecedores, os seus clientes, a comunidade que orbita esta organização, são as partes relacionadas que irão receber os valores dos serviços que vocês prestam. Né? Muito bem. Agora, como que isso acontece dentro de uma instituição? E este quadro serve para qualquer instituição. Toda entidade tem o seu marco legal, a sua missão. A missão é com o atendimento à sua missão, é que ela vai agregar valor, criar valor às partes relacionadas. Eu tendo uma missão, eu já consigo definir a minha estratégia. Eu já consigo definir os meus objetivos estratégicos. Definindo os objetivos estratégicos, eu preciso de uma estrutura organizacional para alcançar esses objetivos. E nós trabalhamos atualmente com uma visão sistêmica, com uma visão de processos. Olhar as entidades como departamentos é coisa do passado. Do passado de, sei lá, anos 70, anos 80. Né? Então, nós olhamos com ciclos de negócios. Pode ser o ciclo, normalmente tem 3 grandes ciclos, o ciclo finalístico, o ciclo de pagamento e o ciclo de recebimento, que no caso de vocês vai ter lá o ciclo de execução orçamentária, ou o ciclo orçamentário. O finalístico de vocês, cada um vai ter aí os TJs, os TRTs, os TRS, eles vão ter cada um o seu ciclo finalístico, e lá depois você tem o ciclo de pagamento. O ciclo de pagamento e o ciclo de execução de orçamento são muito parecidos em todas as entidades, em qualquer setor. Mas nós temos lá os ciclos de negócios. Embaixo de cada ciclo de negócios, ou a composição de cada ciclo de negócios, são processos operacionais. Processos operacionais são sequências de tarefas que existem para que nós possamos entregar o objetivo ou o produto daquele processo. Né? Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque é onde a auditoria mais trabalha. É onde a auditoria mais atua. Então, se nós, e vocês vão ver, que o conceito da auditoria é avaliar a governança daquela empresa, eu preciso conhecer
o que é governança e como é que ela está estruturada dentro dessa visão. A primeira lição, a primeira missão que uma auditoria tem é entender a sua atividade, é ter uma visão dinâmica da sua organização, é o que eu chamo de fatiar esta organização. Conhecer os grandes ciclos. Se eu não conheço a dinâmica dessa organização, seja ela financeira ou operacional, eu não tenho muito como falar de riscos, né? Eu vou discordar um pouco, até aproveitando que o Rodrigo não está aqui, aí eu posso discordar, né? Eu vou discordar um pouco sobre quando ele fala de auditoria baseada em risco, tá? Eu tenho um outro entendimento disso, mas a gente chega lá, tá bom? Essa estrutura organizacional é o que permite que uma organização faça a gestão dos seus recursos de maneira econômica e otimizadas, né? Quais são os recursos que uma entidade tem? Recursos financeiros, recursos humanos, recursos de tecnologia e recursos materiais. Todos recursos que são finitos. Todos os recursos que são escassos. A governança corporativa vem proporcionar que nós possamos fazer a gestão e o atendimento da missão dessa organização de uma maneira otimizada. É fazer mais com menos, mas fazer com qualidade, fazer com ética, fazer com integridade, atender aos anseios daquela comunidade, atender aos anseios dessa sociedade. Falta de dinheiro não é desculpa para não fazer e não prestar o trabalho. Muito pelo contrário, é aí que nascem as boas ideias. É simplesmente quando nós estamos sob pressão é que as mudanças acontecem. As mudanças, muitas vezes, vêm trazer para aquela organização momentos muito melhores e prósperos do que se ela não tivesse passado por problema. É muito comum na atividade privada, quando uma empresa ela pede uma recuperação judicial ou quando ela tem um problema financeiro muito forte, ela sair melhor se ela fizer o trabalho de casa, ela sair melhor do que quando ela entrou. Que ela não faria isso se ela não tivesse entrado naquele problema. Então, é importante também pensar nisso. Fazer auditoria, pessoal, aqui nessa situação, é uma situação até que confortável. Agora, nós temos aí uma série de novas possibilidades de gestão, novas possibilidades de estruturar uma empresa. O que nós temos ali, deixa eu ver se funciona, aqui é o tradicional, hierárquico. Só que isso também é coisa do passado, pessoal. Isso são coisas que estamos deixando de lado. E daqui a pouco eu vou falar com isso. Já existem outras estruturas aqui, como a Flat Company, por exemplo, que ela já não tem mais hierarquia, que já faz parte do dia a dia das empresas. E isso é uma verdade. Porque existe uma coisa que nós estamos passando agora, que é a convergência para o mundo virtual. E uma empresa que está dentro de uma convergência para o mundo virtual, ela não pode ter estrutura física muito pesada, porque senão ela não é competitiva no mercado. E aí eu estou falando para a atividade privada, que uma hora chega para nós aqui também. Uma empresa que está no mundo virtual, ela está no mundo virtual independente de ela estar naquele país. O meu concorrente de consultoria entra no meu país, entra no Brasil, oferecendo serviços muito semelhantes do que eu ofereço, e se ele entregar esse serviço com a mesma qualidade do que eu entrego, e for mais barato, ele vai ganhar parte do meu mercado. Porque o mundo virtual te permite isso. O mundo virtual permite que você entregue algo sem que esteja presente fisicamente. E isso já é uma verdade, né? Alguns já utilizaram a Amazon para fazer compra de livros. Ou então se utilizaram de alguns outros sites para comprar algo da China, né? Então, eu tenho amigos que compram lâmpadas, e a lâmpada vem da China, entregue em casa, por 40% mais barato do que se ele comprasse na loja de materiais de construções ali do lado.
né? O que nós precisamos no mundo virtual é entregar o serviço ou o produto com qualidade. E isso vem pressionando, as organizações para que ela encontre novas estruturas para que ela possa fazer a sua gestão. Governança corporativa, ela trabalha em 4 camadas básicas. Eu preciso ter controle interno, porque para controle interno é resposta de gestão de risco, que está dentro de um processo de ética e compliance, que tudo isso faz parte da governança, inclusive da governança de TI. Eu sempre falo o seguinte, pessoal, governança também é atitude, governança também é cultura. A estrutura de governança não quer dizer que a empresa tenha governança, ela precisa ter comprometimento. Então, eu preciso ter um bom gerenciamento de risco, um estruturado gerenciamento de risco, integrado a essa organização, e este gerenciamento de risco necessita de ter um bom sistema de controles internos. E aí eu não estou falando de auditoria, eu estou falando do sistema de controles internos. Governança não existe sem gestão de risco, e gestão de risco eficiente e efetiva não existe sem um bom sistema de controles internos. Tudo isso faz parte dessa organização e vai trazer o sucesso necessário para que as 3 linhas de defesa possam atuar de maneira adequada, o que ainda é muito confuso em algumas entidades, né? As 3 linhas de defesa é o gestor responsável pela gestão de risco e pelo seu sistema de controles internos. É verdade, e é ele que é responsável. Segunda linha de defesa é o órgão, toda a área que apoia aquele gestor de risco, aquele gestor operacional. É quem dá as ferramentas e instrumentaliza aquela gestão. Uma área de controles internos, não auditoria, uma área de controles internos, onde nós temos especialistas de controles internos, é aquela área que vai dar a possibilidade daquele gestor ter bons sistemas de controles internos alinhado à sua gestão de risco. Uma área de gestão de risco vai dar o suporte e os instrumentos adequados para que o gestor possa fazer a sua gestão de risco. A segunda linha de defesa é o apoio para que a primeira linha de defesa possa realizar as suas atividades e as suas responsabilidades com maestria dentro das melhores práticas de gestão. Muito bem. Por último, auditoria interna. A auditoria interna, terceira linha de defesa, e a auditoria interna ela tem todo um link de independência, porque a independência é um dos pontos básicos e cruciais de qualquer auditoria interna. É a independência e a objetividade. Independência hierárquica e a objetividade do auditor falar aquilo que deve ser falado, sem medo de retaliação, de forma profissional. Então, a objetividade é a independência do auditor. Por isso que ele é considerado uma terceira linha de defesa. Existe ainda, e alguns tratam disso, que tem a quarta linha de defesa, que são os controles externos. Ou então, as agências reguladoras. Então, os controles externos, né, e a agência reguladora, os órgãos reguladores, também atuam como sendo, entre aspas, uma quarta linha de defesa. Este quadro está sendo revisado, pessoal. Esse quadro está em discussão pública, não sei se nos Estados Unidos, eu não sei se na Europa, eu acho que no IA dos Estados Unidos eles estão fazendo toda uma revisão deste quadro. Não acredito que terão grandes mudanças, não sei. Depois que o COSO fez o novo COSO e as novas figuras, tudo é possível, né? Mas eu acredito que não deva alterar muito isso. E essas linhas de defesa é muito importante para que vocês possam trabalhar com os seus gestores. Quando nós falamos de governança, nós precisamos ter um bom e estruturado processo de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, na prática, são 3 pontos básicos. Eu preciso identificar o risco,
Uma vez que eu identifico o risco, eu preciso avaliar a magnitude do risco, e avaliando a magnitude do risco, eu tenho que dar uma resposta ao risco. Nós temos 4 respostas ao risco. Eu posso aceitar o risco, eu posso evitar o risco, e é o item mais difícil na gestão de risco. Eu posso compartilhar o risco, e isso é o que nós fazemos comumente quando nós temos um veículo e abrimos mão e compartilhamos o risco dele com uma seguradora, e eu posso mitigar esse risco. Mitigar o risco é ter controles internos adequados para dar resposta ao risco. Qual é o objetivo da gestão de risco? O objetivo da gestão de risco é permitir que a empresa opere dentro do seu apetite a risco. Então, nós temos instrumentos dentro dessa gestão para que eu traga o risco bruto para o risco residual. Não é qualquer risco residual, é o risco residual que faz parte e que está alinhado ao apetite a risco dessa organização. Um outro lembrete é que risco inerente não é sinônimo de risco bruto. Risco inerente é inerente ao negócio, é inerente ao processo, é inerente aos objetivos. Eu vou ter o risco inerente bruto e vou ter o risco inerente residual. Alguns autores, eles colocam o risco inerente como sinônimo de risco bruto. Não é bem esse o caminho. Não tem problema, é só por uma questão de entendimento. É o risco inerente bruto que depois eu vou precisar avaliar se aquele risco residual ou aquele risco inerente residual está compatível com o meu apetite a risco. É para isso que serve o gerenciamento de risco. E como o Rodrigo falou, só isso falta? Ai, preciso correr. E como o Rodrigo falou, pessoal, mas só isso mesmo? Tá bom. Mas a gente pode passar a hora do almoço, não pode falar? Não? Tá bom. Tá bom. Então tá bom, então não vou mais perder tempo. Tá? Então é o seguinte, pessoal, o risco, a gestão de risco é feita pela primeira linha de defesa, sem exceção. A segunda linha de defesa dá suporte para essa primeira gestão fazer as suas atividades. E a terceira linha avalia para saber se ele está fazendo dentro das melhores práticas de gestão. Então, nós temos a gestão de risco, que é base para a governança. Quando nós falamos em mitigar o risco, e mitigar o risco é ter um bom sistema de controles internos, lá no ICI, no Internal Control Institute, no qual nós representamos, e eu sou diretor também, nós falamos de sistema de controles internos em 3 grandes níveis, que está muito comparado ao COSO Controles Internos, porque a nossa base no Instituto sempre será a estrutura COSO. Nós trabalhamos com 3 grandes níveis: ambiente de controle, controle de processo e controle de transação. Ambiente de controle, a alta gestão é responsável por ela. É onde nós temos as políticas, é onde nós tratamos as competências, é onde nós falamos de segregação de função. O controle de processo, a responsabilidade é do gestor médio. E esse gestor médio tem a responsabilidade de criar os padrões e também os procedimentos adequados para que nós possamos alcançar as políticas ou atender às políticas que são emanadas lá no ambiente de controle. E o controle de transação é onde nós temos o maior número de controles. É onde eles são executados. Controle é toda a ação de revisão, conferência, avaliação, verificação, aprovação, autorização, atesto. Isso é controle. Elaborar, montar, trabalhar, realizar, isso é tarefa. Então, nós precisamos dividir muito bem o que é tarefa e o que é controle. Então, os controles de transação é onde nós temos o maior número de controles. Quando nós falamos que nós vamos auditar um sistema de controles internos, eu não vou olhar uma camada de controles. Eu tenho que olhar as 3 camadas de controles. Eu tenho que olhar de maneira completa isso daí. Isso se nós estivermos fazendo uma auditoria de desempenho, uma auditoria operacional, que é a auditoria onde nós avaliamos
a capacidade daquele processo dar resposta aos seus riscos, né? Mas essa é a ideia do que é controle interno. Como que a auditoria interna entra nesse processo? Então, vamos entender um pouco o que é a auditoria interna. E começamos pela missão. E essa é a missão que está lá no IA. Vocês podem entrar no site do IA Brasil e vocês vão ver essa missão lá. Aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação, assurance, assessoria, advisory e conhecimento insight baseados em risco. Não existe auditoria que não seja baseada em risco. Até para complementar uma das respostas do Rodrigo. Toda auditoria deveria ser baseada em risco. Não tem outra auditoria diferente, pessoal. É que nós que não aplicamos a visão de risco. Porque em todos os momentos, o IA é muito claro dentro das suas normas internacionais. E não só o IA. Se vocês forem lá no Indosai, é a mesma coisa. A auditoria, ela é baseada em risco. E ela faz, sim, a avaliação da gestão de risco. Mesmo que essa organização não tenha os seus riscos estruturados. A auditoria baseada em risco não está relacionado com aquela organização ter uma estrutura de risco já implementada. Não, são coisas distintas. Eu posso, sim, fazer uma auditoria baseada em risco e devo fazer, mesmo que a minha entidade ainda não tenha essa estrutura de risco implementada. Tá? E depois eu explico para vocês como que vai acontecer. Definição de auditoria, também, para que a gente possa entender. É uma atividade independente e objetiva, isso é muito importante, de avaliação e de consultoria, e eu já vou dizer que eu sou um dos que participam da corrente que auditoria não é consultoria, até escrevi um artigo sobre isso daí, e depois eu explico por quê. E ela existe para adicionar valor. E como é que ela adiciona valor? Fazendo uma avaliação sistemática e disciplinada da governança, da gestão de risco e do seu sistema de controles internos. É isso que a auditoria faz. Esse é o conceito da auditoria. Não existe outro conceito. E isso é tão verdade, pessoal, que se vocês forem lá na IN 03, da CGU, vocês vão ver a mesma coisa. Olha como nesse mundo nada se cria, tudo se copia, não é verdade? Porque também é outro ponto, pessoal. Não dá para ser muito criativo com auditoria, como não dá para ser criativo com gestão de risco. Eu não posso fazer uma metodologia, mudar alguns nomes lá, como eu mostrei naquele quadro, e falar, essa aqui é a metodologia do Pardini de fazer gestão de risco. Ou da crossover. Não existe isso. Gestão de risco é gestão de risco. E trabalha naqueles 3 pontos, como auditoria é auditoria. Não dá para ser diferente. Né? Então, para vocês verem que auditoria interna numa entidade privada ou auditoria interna numa entidade governamental, ela não tem conceitualmente diferenças. O que a auditoria interna faz? Ela avalia o seu sistema de controles internos, ela avalia o seu processo de gerenciamento de risco e ela avalia, então, a sua governança corporativa. Este é o ponto básico de qualquer auditoria interna. E, para isso, nós temos 3 tipos básicos, e aí são básicos, porque podem existir outros, de auditoria. A auditoria de regularidade, ou de auditoria de conformidade, que é a auditoria mais básica que existe, que é uma das auditorias mais simples que nós podemos realizar, por um simples motivo. O paradigma normalmente é uma lei. E contra a lei não há muitas discussões. Pode ter ponto de vista, mas se é lei, é lei. Eu tenho que realizar e executar aquilo que está na lei. Isso é uma atitude de compliance, uma atitude de integridade. Então, uma auditoria de regularidade é o que eu falo que é auditoria crachá. Está de acordo com a lei, está, não está de acordo com a lei, ponto de auditoria. Por isso que muitas vezes os gestores não gostam da gente. Porque numa auditoria de regularidade, ela é reativa, e eu aponto os erros. E ninguém gosta de ter os erros apontados. Não é?
Por isso que eu estou tentando falar direitinho, para depois o pessoal não apontar os erros de português. Não é verdade? Eu estou tomando cuidado para isso, né? Porque a gente não gosta de erros apontados. Quanto que nós temos de tempo ainda aí? Não acabou. Não, tá bom. Auditoria operacional, auditoria de desempenho, essa é onde nós melhor podemos utilizar a metodologia baseada em risco. Na de conformidade também, sem problema nenhum. E a auditoria contábil é uma auditoria também de conformidade. A auditoria contábil, ele vai verificar se as demonstrações financeiras daquela organização estão em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade. E, com isso, ele dá um parecer. Logicamente que nós temos riscos diferentes envolvidos em cada uma dessas auditorias. E aí eu estou falando de risco da auditoria. O maior risco da auditoria é o risco de não detecção. O risco de não detecção de uma auditoria de irregularidade é não detectar uma irregularidade significativa. O risco de auditoria, de uma auditoria contábil, é não identificar uma falta de registro ou uma distorção financeira muito significativa. E o risco de auditoria numa auditoria operacional é não identificar uma vulnerabilidade muito significativa dentro desse processo. São 3 tipos de riscos distintos que estão presentes como risco de auditoria, né? Cada caso é um caso. Existem os estágios da auditoria, né? Eu tenho a auditoria no primeiro estágio, que é a auditoria de conformidade, que é a auditoria que ainda não está aplicando todos os conceitos básicos. Aí nós temos uma auditoria no segundo estágio, que já aplica esses conceitos e essas normas, e a auditoria de terceiro estágio, que é aquela auditoria que vai ser benchmarking para qualquer outra organização. São 3 níveis de auditoria que eu utilizo, pessoal, quando nós somos chamados a fazer uma avaliação da maturidade da auditoria interna daquela entidade. É aí que eu posiciono. Existe uma outra forma de se fazer, que é uma forma do IA, que é o IM, né? Onde você faz a medição, e aí eles trabalham com 5 níveis de maturidade da auditoria. Inclusive, se eu não me engano, tem uma norma do CGU agora que fala que as entidades devem fazer ou podem fazer a sua avaliação com base nessa metodologia do IA. É interessante, é bom olhar para isso, né? Agora, como que nós preparamos os auditores? Porque para tudo isso, nós precisamos de auditores internos preparados, né? Eu tenho que ter competência para fazer isso. Eu tenho que conhecer os princípios éticos da auditoria, como fala o IA. Objetividade, integridade, confidencialidade e competência. Esses são os 4 atributos éticos de que todo auditor deve ter. Isso está lá nos IPPFs do IA. Eu até recomendo a vocês que vá até o site e baixe os IPPFs. São 20, 21 folhas, acho que não mais do que isso, que vão dizer, e lá nós temos todas as normas de auditoria que dão suporte para a IN3, né? Com princípios éticos, zelo e julgamento profissional, nós conseguimos entregar resultados de alto desempenho para a organização. A melhor consultoria que a auditoria pode fazer é ter recomendações inteligentes, recomendações de melhoria dentro do seu processo de trabalho de avaliação. Este é o trabalho de consultoria que a auditoria pode fazer. E um outro trabalho que a auditoria pode fazer como consultoria é sensibilização da organização. Falar de controles internos, falar de risco para o gestor, né? Eu sempre recomendo que o pessoal faça um café da manhã com os gestores. Eles vão pelo café da manhã, não vão para te ouvir. Mas não tem problema, é só o chamariz. Eles vão, você tranca a porta, guarda a chave, e aí você fala. Depois que você fala, você deixa eles comerem lá e tomarem seu cafezinho.
né? Porque aí já é tarde, já está fisgado. Mas isso sim, pessoal, isso dá uma diferença enorme para a entidade. Porque nem sempre você vai conversar com o gestor e o gestor está na mesma página de você. Ele muitas vezes não sabe o que é controle interno, ele não sabe o que é risco, ele não sabe o que é governança. E tem gente que quer pedir gestão de risco para o gestor sem falar para ele o que é. E isso não é culpa dele, não. É culpa de uma estrutura de ensino. Quantas vezes os senhores nas universidades, nos seus cursos de graduação, pós-graduação e mestrado, ouviram falar de gerenciamento de risco? Quantos? Levanta a mão aqui quem ouviu. Ah, então vocês ouviram. Não fui eu que dei aula lá não, né? Não, então estou brincando. Mas 3 levantaram as mãos. Ah, quem é que ouve muitas vezes? Quem faz mestrado ao curso de atuarial, que aí é puro risco. Mas o que mais um gestor faz no seu dia a dia, pessoal, é gestão de risco. Gestão de risco é parte da atividade do dia a dia da empresa. Não é mais uma atividade separada que nós vamos fazer. Uma decisão é baseada em risco. Então, nós precisamos levar este conhecimento para os gestores. Vocês são os experts nisso. Vocês são as pessoas que dominam isso daí. É papel desse agente de governança chamado auditoria levar este conhecimento para os gestores. Permitir que eles, compreendendo, possam fazer as suas atividades com muito mais eficiência. E a busca dentro da gestão é eficiência e eficácia. Mas deixa eu voltar para cá, que é aí que eu não termino mesmo. Tempo esgotado. Mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos. 15, 20? Tá bom. Então aqui, ó. Pessoal, eu falei que não ia dar certo mudar os slides. Estava tudo cronometrado. Mas aí eu mexi, vai fazer o quê, né? Eu construí... Eu acho que fui eu que construí, não sei. Mas a gente tem, acho que foi. É outro problema da idade também, que eu já não sei mais o que eu fiz. Outro dia eu vi um artigo, falei, nossa, que artigo legal. Depois que eu vi que era eu que tinha escrito. Não era porque eu tinha escrito não, pessoal, mas que estava legal mesmo, né? Mas tudo bem, né? Então, assim, o que eu quero trazer aqui, pessoal? Quais são as competências pessoais do auditor? Qual é o conhecimento técnico que ele precisa ter para que ele possa entregar produtos de qualidade, para que ele possa entregar controles internos eficazes, melhor gestão de risco, programa de integridade mais sólido, melhorar o processo de conformidade, de compliance e o fortalecimento da governança. Ele precisa ter visão analítica, boa comunicação, trabalho em equipe, bom grau de persuasão, alto nível de zelo profissional. Nós não fazemos de qualquer maneira. Nós fazemos dentro de uma metodologia, porque nossa opinião é baseada em evidências. Se nós não temos evidências, nós não achamos nada. Conhecimento técnico, as normas internacionais da auditoria, conhecer as boas práticas, proficiência na aplicação da metodologia, visão da dinâmica de negócios e o conhecimento claro de leis e regulamentos daquela entidade, daquele setor. É com isso que nós podemos entregar atividades ou resultados ou produtos de alta qualidade. Vocês vão ficar com os slides e depois tem o meu e-mail também, qualquer coisa é só perguntar. A metodologia da auditoria interna, ou a metodologia que nós precisamos aplicar, que é aquela metodologia que lá no conceito fala, sistêmico e disciplinado, nada mais é do que isso daqui. E ele tem 2 momentos. O primeiro momento é a criação do plano anual de auditoria, do plano plurianual de auditoria, onde nós nos baseamos nos riscos da organização. Mesmo que essa organização não conheça os riscos. Nós vamos precisar conhecê-los. Depois nós temos a fase do planejamento do trabalho, um pouco diferente do que o TCU fala, né? Aquele planejamento de questionamentos ou de perguntas, ele é mais apropriado para um trabalho de conformidade e de regularidade, não tanto para desempenho. Né? E você tem um outro problema, que se você perguntar errado, você também vai ter a resposta errada. Mas não é a metodologia, não se aplica aqui. Nós temos dentro do planejamento o memorando de planejamento,
Depois o levantamento dos processos, criação das matrizes. Trabalhamos com 3 matrizes: matriz de risco, matriz de controle e matriz de alinhamento. Tudo isso é base para que a gente construa um programa de trabalho, um programa de auditoria, onde nós vamos definir as técnicas e os procedimentos de auditoria que eu preciso executar para ter evidências adequadas para saber se aquele sistema de controles internos é eficaz na resposta ao risco. Depois, as outras fases, é a fase de comunicação. Nessa fase de comunicação é a construção do relatório e, depois do relatório, depois de nós relatarmos aquilo que nós encontramos, nós temos toda a fase de monitoramento das ações. Uma auditoria só finaliza o dia que todas as recomendações estão adequadamente implementadas. E enquanto tiver recomendações em aberto, aquela auditoria está em aberto. E segundo o IA, em alguns conceitos, se aquela recomendação não foi implementada, é porque o auditor não fez o que tinha que fazer para torná-la verdadeira. Né? A gente tem uma parcela de culpa em cima disso. Mas essa é a metodologia que nós devemos ter capacitação para aplicar, para fazer a auditoria. Esses são, então, os atributos para uma auditoria interna ser realizada. Agora, não é só isso, mais 5 minutinhos. Né? Nós já falamos que a empresa está em mutação. Pode ser que vocês não sintam tanto agora, mas vocês vão sentir. Né? E aí, o que nós temos? Globalização, inovação disruptiva, convergência digital. Todos aqui já sentem isso. E aí você tem o MUVUCA. Outro dia eu vi essa palavra, achei muito legal. O MUVUCA é o mundo VUCA, né? É onde nós temos ali um grande grau de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, fazer auditoria hoje é muito fácil. Agora, fazer auditoria no dia de amanhã, que a gente não sabe como vai ser. As nossas recomendações é para que a gente tenha os processos adequados, eficientes e eficazes hoje, mas para amanhã também. Então, as nossas recomendações não é só para o dia de hoje, não, pessoal. Para isso, nós temos que nos preparar, porque tem um aumento muito grande de exigências e dos padrões de excelência. Nós precisamos ter automotivação, maior liderança, maior capacidade de resolução, superação e resiliência. E isso também faz parte do trabalho da auditoria. Faz parte das competências e das habilidades do auditor. Porque nós seremos desafiados, principalmente os mais jovens aqui, a trabalhar em um ambiente que nós ainda não sabemos como vai ser. Em empresas que nós ainda não sabemos como vai ser. A única coisa que nós sabemos é que será diferente do que nós conhecemos aqui. É totalmente diferente. E isso não vai durar muito tempo. Isso assim, não é uma coisa para longo prazo, não. É uma coisa para curto prazo. Então, quem puder se aposentar, para não passar por isso, não é, já vai se aposentando, porque vai ser um pega para capar. Né? Uma empresa não prospera simplesmente por existir. Ela precisa de agentes que façam com que ela realmente continue existindo dentro do tempo e tendo condições de perenidade, independentemente de que ambiente ela estiver atuando. Mude antes que você precise. Jack Welch já falava isso. Porque na hora que nós precisamos mudar é sempre mais difícil. Sempre mais difícil. Uma ação reativa é sempre mais complicado do que uma ação proativa. Então mude. Né? Mude até de carreira, se for necessário. O que é difícil, hein, pessoal? Olha, eu comecei na auditoria em 1980. Tinha gente que nem era nascido aqui. Eu fui a primeira equipe de trainee da Coopers & Lybrand. Tentei, até hoje, sair da auditoria. Saí por um tempo. Passei meus 20 anos ali como executivo em empresas multinacionais e nacionais. Tinha, em alguns momentos, auditoria embaixo de mim, mas depois que eu abri a crossover, não teve jeito. Voltou tudo. É meio karmático o negócio. Entrou na auditoria, depois de 6 meses, esquece, nunca mais você vai sair. É daí para o cemitério. Né?
E aí outro dia um auditor falou, ainda bem que a gente vai para o céu. Eu dei risada, pessoal. Você acha que auditor vai para o céu? Você acha que tem alguma condição de auditor ir para o céu? Não tem condição. A gente vai para um lugar mais quentinho, não é? Mais lugar mais aconchegante e tal. Eu sempre finalizo, que nem o Rodrigo sempre finaliza as palestras dele igual, né? Eu também finalizo dessa maneira, pessoal. É para imitar ele, é só para imitar ele. Ele fala de uma coisa, eu falo de outra, né? Busque sempre a simplicidade em tudo que vocês forem fazer. Porque a complexidade, ela só custa dinheiro. Só vai dar dor de cabeça de vocês. Aquilo que é complexo não quer dizer que é mais importante. Faça tudo que vocês puderem fazer com maior simplicidade. Vocês têm uma missão muito grande como auditores em tudo isso que as entidades, por todo este momento que o Brasil passa, né? São vocês que vão levar a eficiência, são vocês que vão levar a eficácia, são vocês que vão buscar a economicidade junto com os gestores, não sozinhos, junto com os gestores. E a sobrevivência das entidades vai passar por isso, porque o dinheiro acabou. Então nós vamos ter que fazer mais com menos. E vocês têm uma responsabilidade muito grande em toda essa atividade. Obrigado, era isso que eu tinha para falar. Vai ter tempo para pergunta e resposta ainda, tá? Olha, pessoal, foi um monte de pergunta para o Rodrigo, hein? Não vão embora, não. Eu quero mais pergunta também aqui. Estou brincando. Pessoal, da mesma forma que a gente fez anteriormente, quem tiver pergunta, é só levantar o braço, a gente leva o microfone. Na hora do almoço ninguém tem pergunta. Normalmente nos cursos eu pergunto, tem pergunta? Tem dúvida? Na hora do almoço ninguém tem dúvida. É eficaz o curso da manhã. Eu vou passar daqui, depois eu passo para você. Aí você pode se identificar e o órgão que você trabalha, e aí você pode falar. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou do TRE aqui de Minas, trabalho na seção de auditoria operacional. Bom, nós iniciamos uma auditoria para poder avaliar o gerenciamento de portfólio de projetos corporativo. E pretendemos utilizar esta metodologia. Aí a minha pergunta é o seguinte, não foi definido lá no tribunal ainda, até onde eu sei, o apetite a risco. A gestão não definiu, embora exista a política de gestão de risco e a metodologia. Então, como que a gente procede? Dá para a gente poder utilizar essa metodologia? Tem uma outra alternativa que a gente possa... É um pouco mais complicado, não é? O melhor seria definir pelo menos um ponto de corte do apetite a risco, até para vocês falarem o seguinte, aquele sistema de controles é bom ou não? Porque o sistema de controles internos só vai ser bom a partir do momento em que ele vai trazer o risco bruto ao risco residual, que está alinhado ao apetite a risco, né? Seria bom ter. Se nós não tivermos, a gente vai ter que ter um conceito para auditoria, né? Que não necessariamente é o conceito da empresa. E nós vamos ser muito mais conservadores, até para que a gente possa reduzir o nosso risco. O risco de não olhar para algo que deveria ser olhado, né? Mas, assim, a melhor forma de se fazer é sentar com o DG e tratar e esquematizar dentro das métricas de gestão de risco que a entidade já utiliza, em que nível de risco nós estaríamos dentro do confortável. Tá bom? Nem no TSE, viu, a gente tratou disso, porque no TSE nós fizemos a implantação da auditoria baseada em risco, na metodologia que alguns TREs estão utilizando de auditoria compartilhada, se eu não me engano o nome. Lá também a gente não conseguiu fazer isso. Tá? Bom dia, professor Pardi. Bom dia. Meu nome é Ítalo, sou do TRT de Minas. O senhor falou entende que a consultoria não faz parte da atividade de auditoria interna. Mas quando ocorre da unidade de controle interno ser acionada para apoiar a definição de a contratação, ou um modelo de processo, ou uma política de gestão de riscos, como a gente atuaria? Você tem um problema que é a independência. Se essa participação
for implicar na sua independência, na sua quebra de independência, você vai poder falar para o gestor, olha, eu posso apoiar em algumas orientações, a decisão é de vocês, e eu não posso seguir em frente. Alinhamento de expectativa, né, que é o próprio IN 03 da CGU sim, define. E aí que está o ponto. Eu acho que está equivocado, muitas vezes, aquilo que está na IN. Tá? E pode fazer com que a auditoria quebre a independência. E uma auditoria sem independência, ela vai ficar enfraquecida. Muitas vezes, os gestores, sabendo disso, tentam enfraquecer a auditoria também nesse modelo. Tá? Só para complementar, eu já fiz parte de board como auditor, mas eu não tinha nenhum voto. Eu só ouvia. Se dentro de uma discussão estratégica fosse aparecer algo que pudesse criar um problema para a empresa, eu levantava a mão e falava, olha, cuidado, que aí tem um problema. Mas a decisão é de vocês. Tá bom? Oi, boa tarde. Bom dia ainda, eu acho. Ainda não almoçamos. Eu sou Denise, do TRT do Rio de Janeiro. E eu queria só comentar, a princípio, que fiquei aliviada quando ouvi você dizer que a auditoria baseada em riscos ela deve ser aplicada mesmo quando o órgão ainda não tem sua política, porque a gente vem caminhando nesse sentido e fiquei meio assustado com a palestra anterior. É o que acontece, a gente não tem a política de gestão de riscos ainda, a gente só tem no TRT a de gestão de riscos de TI, e agora eu acho que está começando um processo nesse sentido, mas a gente já vem começando a desenvolver auditorias baseadas em risco. E o processo que a gente está fazendo é o correto. A gente tem, quando a gente vai avaliar algum processo de trabalho específico, a gente começa a definir pela auditoria mesmo quais são esses objetivos, os objetivos envolvidos naquele processo, valida esses objetivos com a unidade, o gestor, e a partir daí faz o levantamento de riscos, porque nada disso eles têm. Então a gente faz esse processo e sempre validando com eles e aí no fim testa os controles que estão já estabelecidos ou propõe outros. Que estão relacionados com o risco. Isso. É isso mesmo. Nós temos que definir os objetivos, porque também, se nós não conhecermos os objetivos, nós não temos como falar de risco. Risco está relacionado ao objetivo. Né? O risco é qualquer evento que possa implicar em eu não conseguir alcançar de maneira adequada aquele objetivo. Né? O risco é tudo que nós temos e tudo que pode acontecer de que nós vamos perder a capacidade de alcançar os objetivos. Então é isso. Eu preciso conhecer os objetivos do processo, porque com base nos objetivos do processo nós vamos identificar os riscos e tudo isso eu vou conversar com o gestor. Não quer dizer que o gestor saiba. Tá? Porque muito gestor vai falar o seguinte, não tem nenhum risco aqui. Está tudo controlado. Não é? É porque eles ainda não conhecem o que é o conceito de risco. O risco existe independentemente da mitigação que nós estamos fazendo. Então, eu tenho o objetivo, eu tenho o risco, e depois eu vou validar os controles que estão dando resposta ao risco. É isso daí, certinho. Bom? Bom dia. Muito grande, né, de setor privado, à medida que desperta interesses de novos investidores, aumenta o capital social. Na administração pública, já existe essa sensibilidade de se medir o grau de maturidade da governança. No âmbito da Justiça Federal, o CJF faz um trabalho de medir, estabelece um índice de governança, estabelecendo lá os seus critérios e classifica os órgãos da Justiça Federal conforme o seu grau de maturidade. A minha pergunta é essa relação com a eficiência. Você falou várias vezes aí fazer mais com menos. O CNJ, ele tem um trabalho também no Justiça em Números de estabelecer o critério de produtividade. Eu cheguei a tentar fazer uma correlação entre o índice de produtividade do CNJ com esses índices de governança do CJF. E não encontrei correlação alguma. Sim. Pode ser que seja porque é algo recente, a gente não tem uma base de dados robusta para fazer um trabalho estatístico. Com certeza. Pode ser pelo critério também de coleta desses dados. Sim. Mas existe, de fato, a dinâmica é diferente da administração pública em relação à iniciativa privada. Mas conhece algum caso de que a governança já se verifique na melhoria da eficiência na administração pública? Já existe algum estudo
você conheça que... Eu desconheço isso em alguma entidade. Tem muitas ainda em processo de entendimento, implementação, e aí o que eu falo são os conceitos que têm que ser aplicados na realidade de cada um, né? E lógico que você vai ter tanto os medidores de desempenho de performance, que são os KPIs, como também os medidores de riscos, os indicadores de riscos, né? Que são os QRI, né? Esses dois estão voltados para uma gestão de risco e para uma gestão montada por objetivos estratégicos, que faz parte da governança. Então, assim, a própria medição de uma entidade quanto à sua performance, que tem governança, primeiro que ela já tem consciência que ela tem que medir quando ela tem governança, tá certo? Já começa por aí. Já faz essa diferença. Agora, eu não conheço, aí eu vou falar da administração direta, né? Porque na empresa pública já existe isso, mas alguma coisa na administração direta que já seja feito dessa maneira. Acredito que nem na CGU ainda tem isso. Tá? Não tem ainda não. Vou buscar saber, vou procurar saber. Tá bom? Olá, professor Pardini. Sou a Maíra, do TRE Pará. Onde nós estamos? Tá ali. Conheço a sua tese contra, não bem contra, mas o senhor não concorda que a auditoria interna faça consultoria. Uhum. E quando eu ouvi falar sobre isso, eu vi a sua preocupação com a independência da auditoria, a fragilidade, o senhor até falou para o colega há pouco, né? Uhum. A possibilidade do gestor usar isso como forma de enfraquecer o trabalho da auditoria. Mas se a auditoria ela apenas leva, ela faz parte de um órgão totalmente incipiente em gestão de riscos, como a grande maioria, eu acredito. E ela apenas leva o conhecimento que ela tem de gestão de riscos, as técnicas, mas não define os riscos. Ela leva a técnica, mas deixa o gestor ali da unidade dizer quais são os riscos, dizer de que forma ele vai mitigar. Se ela apenas leva essa técnica, leva esse conhecimento numa forma de consultoria, que é o que nós chamamos lá, inclusive é o case que nós vamos apresentar aqui na sexta-feira, contrário à sua tese, que eu respeito, mas sempre fui contrária. O senhor não acha que essa independência não seria ferida? A primeira vez que o senhor falou, o senhor esteve no TRE Pará, eu ouvi a sua tese, de lá para cá, o senhor reforça essa tese, o senhor tem essa convicção, ou nessa questão, nessa linha de atuação, que é o case, como ele disse, da gente, o que o senhor me diz, assim, o senhor avançou? Então, vamos lá. A auditoria sempre vai apoiar o gestor na implantação das suas práticas, recomendando ele que faça isso. Em alguns casos e casos pontuais, a gente pode agir como implementador, como definidor e implementador, mas tem que deixar muito claro para a autogestão que tem uma quebra de independência aí, né? E tem que ser assim a última possibilidade para se fazer, né? Aí a gente pode fazer, mas o que eu sempre procuro alertar, pessoal, é o cuidado que nós temos que tomar com essa decisão de consultoria. Porque todo mundo acha que a consultoria é mais glamourosa. Não, não é. Não é. E isso daí permite que eu, tendo a falta de independência, e um gestor esperto, ele vai direcionar o auditor para trabalhos de consultoria, para que ele não olhe aquilo que esteja sendo feito como auditor em outros momentos. Tá? E isso eu vejo acontecer na realidade. Então, assim, lógico que nós temos que atentar para a questão de independência. Se puder não fazer, melhor. Se estiver atuando como suporte, orientando, mostrando, não tem problema nenhum. Quando nós fazemos uma auditoria no gerenciamento de risco daquele processo, aí sim nós vamos verificar se o gestor conhece todos os seus riscos, se ele tem os seus riscos identificados e mitigados. E aí nós também atuamos como auditor, falando para ele que ele deixou ou não de identificar algum risco e ele deixou ou não de mitigar um risco, dentro do apetite a risco daquela organização.
Então, o nosso trabalho de consultoria como auditor na segunda etapa, ela é muito mais efetiva do que na primeira, ensinando ele a fazer. Tá bom?